A graça e a paz, amados. Glória a Deus. Estamos iniciando mais uma transmissão do nosso culto da Igreja Rocha Eterna, Paulista, Pernambuco. É um prazer, é um privilégio poder estar entrando em sua casa, levando a mensagem de Deus, levando a palavra da verdade, a palavra da nossa salvação. Vamos orar, vamos declarar que estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Oh, meu Pai, nós estamos reunidos em o poderoso nome de Jesus. Tudo que for feito aqui é para a glória do Teu nome. Te peço uma graça, uma unção, uma capacitação, Pai, para anunciar a Tua palavra com intrepidez. Enquanto, Senhor, Tu estendes a Tua mão sobre nós, para fazer sinais e prodígios. Aonde esta palavra chegar, Pai, chegará o sinal do Teu poder, da Tua graça. Pessoas serão libertas, pessoas serão curadas, ouvindo a Tua palavra. Porque a Tua palavra diz que ela é remédio. A palavra é saúde. A palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Meu Pai, o Espírito da palavra vai agir nesta noite. Pessoas serão libertas. Oh, meu Pai, nós não estamos falando de religião, Pai. Nós estamos falando do Teu amor. Nós estamos falando do caminho. Nós estamos falando da verdade e da vida. Jesus não veio criar religião. Ele disse: eu vim trazer vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E esta vida é a vida Zoe, a própria vida de Deus que veio morar no homem, que abriu o coração para a palavra de Deus. Obrigado, meu Pai, por este privilégio. É bom demais te servir, é prazeroso estar na tua casa, Pai. Obrigado, obrigado, em o poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. E então, irmãos, vamos passear pela Bíblia. Vamos falar sobre o jejum que agrada a Deus. E é um assunto muito amplo. Para algumas pessoas, um assunto polêmico. E, obviamente, nós não, em 30 minutos de pregação, 40 minutos no máximo, será que é suficiente para tirar todas as tuas dúvidas? Claro que não. Mas se você crer na palavra e meditar naquilo que vai ouvir, vai tirar tuas dúvidas. E o jejum, quando você estuda o Velho Testamento, não tem nenhuma passagem no Velho Testamento Deus mandando alguém jejuar.
não tem mandamento. E no Novo Testamento tem mandamento? Não. Também não tem mandamento. Jesus não mandou ninguém jejuar, mas Jesus jejuava. Aleluia! Paulo jejuava. E agora? Então tem coisas que nós aprendemos e sabemos que não é mandamento, mas que edifica a nossa vida. E eu não vou para o Velho Testamento, porque não daria tempo, eu vou ficar. Aliás, eu vou para o Velho no final do culto, no final da ministração, mas eu quero colocar uma base no Novo Testamento sobre o jejum. Amém. Tem um livro que eu já indiquei aqui na igreja e algumas pessoas já adquiriram este livro. É um livro de Kenneth Hagin que fala sobre planos, propósitos e práticas. Trazendo para o assunto de jejum, nós podemos fazer a coisa certa, mas com o propósito errado. Então tem muitos crentes, e por eu conversar muito com crentes, a minha roda de amigos, o meu hall de amigos, a maioria são crentes de outras denominações, e eu ouço muita coisa acerca de jejum que eles falam. E eles dizem que vão jejuar tal dia para que Deus manifeste na vida deles uma bênção que eles estão esperando. Irmãos, e para não entrar em contenda, eu não questiono, eu ouço, amém. Mas eu quero ensinar pela palavra de Deus que jejum não é para mudar Deus. Deus não precisa mudar, nem eu preciso tentar amansar Deus, ou convencer Deus a me abençoar pelo meu jejum. Uma vez que a palavra diz que Ele já me abençoou com toda a sorte de bênção. Pedro diz que Ele já nos deu tudo. O que diz respeito à vida biológica e à vida espiritual, a vida e a piedade, Ele já me deu tudo, tudo é meu, eu sou herdeiro dele. E Jesus diz que tudo que eu pedir em oração, eu posso crer que já recebi. E se eu consigo orar crendo que já recebi, ele diz, já é vosso. Já é teu. Então muitas pessoas dizem, eu vou jejuar para Deus me dar, quando Ele já deu, e você não está crendo que Ele deu. Você não tem fé para receber. Quando Jesus apareceu a Paulo, Jesus não disse, Paulo, eu te levantei para você pregar aos gentios, para abrir os olhos dos gentios, para convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás a Deus, para que eu possa lhes dar. Não, para que eles recebam. O problema do reino não é Deus te dar, é você receber pela fé. Então muita gente jejuando, fazendo a coisa certa com o propósito errado.
querer mover Deus. E o jejum é para nos mudar. O jejum é para que eu possa dizer à minha carne: carne, quem manda aqui sou eu. Eu vou jejuar, não vou dar atenção a você, não vou ficar preocupado, envolvido com as coisas deste mundo, mas hoje eu vou tirar o dia, ou 12 horas, ou 6 horas, a Bíblia não fala em tempo. Eu vou me trancar no meu quarto. E hoje a única coisa que eu quero é comunhão com o Pai. Eu estou precisando estar mais sensível à voz do Pai. Eu vou me trancar, eu vou orar, eu vou buscar e eu sei, Deus vai falar comigo. Esse é o propósito do jejum. Um período em que você não está envolvido com a carne, só com Deus. Debaixo de uma unção, debaixo de um poder sobrenatural, onde você nem fome sente. O envolvimento é tão sobrenatural com Ele, que você só vai sentir fome quando você dizer assim: parei o jejum. Aí você sai daquela atmosfera e diz: agora eu vou me alimentar. E eu separei aqui alguns textos. E eu queria que você fosse lá para Mateus, no capítulo 9. Evangelho de Mateus. Glória a Deus. No capítulo 9, hoje é culto de ensino. E nesses cultos de ensino eu gosto de falar bem pausadamente. Não vai ser os meus gritos e os meus pulos que irão te ensinar alguma coisa. Glória a Deus. Então aqui eu vou ler do versículo 14, do capítulo 9 de Mateus. Diz assim: então vieram os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Aleluia! Respondeu Jesus: podem estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo lhes será tirado. E nesses dias jejuarão. Glórias ao nome de Jesus. Mas quando ele chega no versículo 16, versículo 17, parece que ele mudou de assunto. Mas, irmãos, você tem que entender que a Bíblia é um livro organizado, diálogos ou manifestação da palavra ordenada, e muitas vezes você pega um versículo do meio de um contexto e pensa que ele é isolado. Não é, ele faz parte do contexto. E Jesus diz assim no versículo 16, depois dele dizer que quando o noivo for tirado naqueles dias, eles, os discípulos, jejuarão. Aleluia!
Ele diz: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, entornam-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Presta bem atenção. Ele estava falando em jejum. De repente, ele aqui procura já transmitir uma realidade espiritual em que o noivo será tirado. Jesus irá para o Pai, mas virá um vinho novo que é o Espírito Santo em um odre novo que somos nós. Ou seja, não adianta, aquele jejum eram odres velhos. Nós somos odres novos, com vinho novo, que é o Espírito Santo. Então, o noivo foi tirado, mas o amigo do noivo está conosco para sempre. E quando eu quero ter um envolvimento, uma vez que o amigo do noivo é invisível, eu vou jejuar. Eu vou esquecer as coisas naturais. E vou buscar uma comunhão com este amigo do noivo que habita em mim. E o amigo do noivo vai transmitir para o meu espírito a vontade perfeita do noivo para a minha vida. Algo oculto que eu não compreendo, que na carne jamais eu entenderia, mas nesta comunhão no Espírito, o Espírito me revela. Quem está entendendo isso? Então diga assim: o jejum na nova aliança é bom, é maravilhoso, é necessário e traz envolvimento com o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? No Velho Testamento, era uma sombra. A Bíblia diz que Davi dançou. Davi dançou com toda a sua força. Davi adorava a Deus com toda a sua força. Não é assim que a Bíblia diz? Mas Jesus diz: vem dias, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga: hoje eu não adoro a Deus com toda a minha força, eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Até o meu jejum hoje é em espírito, é no poder do Espírito. Lembra que Jesus passou 40 dias no deserto? Quando foi que ele foi? Depois que ele foi batizado pelo Espírito. Ele foi para o deserto no Espírito. Glória a Deus. Quem está compreendendo? Hoje é uma bênção. Tudo que eu faço é no Espírito.
Glórias ao nome de Jesus. E eu tenho aqui um texto maravilhoso também, que mostra como o Espírito se move no meio do jejum. Atos 13, eu queria que você fosse para Atos 13, hoje é culto de ensino, mais uma vez, eu quero lembrar, o ensino é muito diferente de pregação. Pregação é uma coisa, ensino é outra. Atos 13, versículo 1. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, Deus é maravilhoso. Todos acharam Atos 13, 1? Diz assim a palavra: havia na igreja da Antioquia profetas e mestres. Esses profetas que a Bíblia fala, logicamente não são os profetas do Velho Testamento, são os profetas chamados neotestamentário, profetas do Novo Testamento. Havia na igreja alguns profetas e mestres. Diga assim comigo: profetas e mestres. Aleluia! A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora vamos ver o que é que esses mestres, esses profetas neotestamentários estavam fazendo na igreja. Aleluia! Versículo 2 diz: servindo eles ao Senhor e jejuando. Glórias ao nome de Jesus. O que é que eles estavam fazendo na igreja? Servindo a Deus. Em outras palavras, adorando a Deus e jejuando. Esse servindo a Deus aqui, irmão, ele não estava construindo o templo, ele não estava consertando alguma coisa física no templo. Eles estavam adorando a Deus e jejuando. Vocês podem imaginar a glória que estava naquele lugar? Vocês podem ter assim um vislumbre do que eram esses mestres ungidos, esses profetas ungidos, no mesmo lugar, servindo a Deus, ou seja, adorando a Deus. Paulo era um homem de adoração tão profunda que no cárcere interior, quando Paulo e Silas começaram a adorar a Deus, houve um grande terremoto. Vocês imaginam a atmosfera? Que nós não podemos forçar a mover de Deus, mas nós podemos criar uma atmosfera propícia para Deus se mover. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores, da adoração. E esses homens de Deus disseram: vamos nos reunir para adorar. E a gente leva o quê para comer? Nada, é jejum. Mas não vai ter nem um bolinho, nem um pão asmo. Não, é jejum e oração. Vamos adorar esse Deus. Vamos jejuar. E antes desse dia,
antes desse dia, Deus vinha tratando com Paulo algumas coisas. Deus vinha mostrando no coração de Paulo o que Deus tinha como projeto naquele momento para Paulo. E a Bíblia diz que eles aqui, jejuando, orando, o que aconteceu? Falou o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo fala, onde está havendo adoração e jejum. O resultado daquele clima de adoração, daquele jejum, foi que o Espírito Santo falou. E se a igreja parar para voltar à essência do Evangelho, hoje na igreja nós vemos muitas pessoas com muitas ideias, muitas sugestões, eu acho isso, eu penso isso, eu discordo disso, eu não concordo com isso. E onde tem muitos homens, tem pensamentos diferentes, mas quando a igreja entende que é um corpo, e que tem um cabeça que é Cristo, e que o noivo foi tirado, mas que o amigo do noivo ficou conosco, a igreja passa a depender do que o Espírito acha. E o Espírito fala o que ele acha. O que ele quer. Lembro também, sem querer sair do contexto, em Atos 15, não dá para ir para lá hoje, quando houve uma grande controvérsia na igreja, acerca dos costumes judaicos, que queriam impor aos crentes, aos novos convertidos, eles se convertiam ao Evangelho e os judeus queriam impor a eles costumes judaicos. Sabe quem foi consultado? O Espírito Santo. Era comum alguém dizer, eu acho isso. O outro dizia, não, veja bem, não seria melhor assim? Mas sabe o que a igreja fez? Vamos consultar o Espírito Santo. Como? Reúne a igreja, vamos adorar, vamos servir, que Deus vai dar a direção. E Paulo escrevendo, ele diz, pareceu bem ao Espírito Santo isto. Então, quem foi que deu a palavra final? O Espírito Santo. Diga assim, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mas será que hoje nós estamos consultando ele como os crentes da igreja primitiva? Tomando todas as nossas decisões baseadas no que ele fala? Porque tem coisas para nossas vidas que não estão escritas na palavra. Não estou falando de mudar doutrina. Eu estou falando de coisas específicas. Por exemplo, vamos sair desse prédio, pois tem ali um prédio melhor e mais barato. Então vamos. E cadê o Espírito Santo? Que é o guia da igreja. Aí dá tudo errado
como Deus fala na sua palavra, constituíram reis, mas não me consultaram. E Deus está disponível para ser consultado em qualquer coisa que formos fazer. Mas, para eu estar sensível ao que Ele fala, eu preciso estar numa atmosfera de adoração e completa entrega a Ele, jejum. Amém, igreja? Então ele diz: falou o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado, ou que os venho chamando, que venho tratando com eles. Ou seja, a Bíblia aqui não relata qual deles foi usado, mas diz que o Espírito falou: separai-me a Saulo e Barnabé para a obra que eu venho tratando com eles. Eles estavam sensíveis, eles não estavam naquele nível. Quem deveria ir com Paulo? Será que é bom enviar Paulo? Não, eles estavam jejuando, servindo a Deus, e o Espírito Santo falou. Então eu quero te dizer o que? Resumindo, Deus tem direção para a tua vida. Deus tem respostas para coisas que você orou e pediu direção, mas que você não está conseguindo ouvir. Porque você está envolvido com tantas coisas como Marta. Aleluia! E continuando no versículo 3 diz: então depois de jejuarem novamente aqui, e orarem, puseram as mãos sobre eles e os despediram. Algumas traduções de e os enviaram. Obedeceram à voz do Espírito. Vocês estão compreendendo isso? Aleluia! Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Obedeceram também o mandamento, o mandado. Tanto os que ouviram a voz, obedeceram e enviaram, quanto eles também ouviram, obedeceram e foram. Movidos pelo Espírito. E ali aconteceram milagres, conversões, bênçãos, porque eles estavam debaixo da direção de Deus, porque eles tinham uma vida de comunhão com o Espírito. Eu já ouvi muitas definições do que é ser guiado pelo Espírito. O que é andar no Espírito? É andar na palavra, é andar em amor, é andar em obediência. Mas hoje eu tenho uma nova definição que não cancela as anteriores, mas acrescenta. Sabe o que é que significa ser guiado pelo Espírito? Ser guiado à vitória. Diga assim: guiado pelo Espírito, não tem como dar errado.
Por quê? Porque ele te guia a pastos verdejantes. Ele só te guia para o que é bom. Quando eu estou guiado, debaixo não do que eu acho, mas daquilo que o Espírito mandou, eu vou certo para a vitória. Vocês estão compreendendo? E como eu falei também que eu iria para o Velho Testamento, eu queria ir lá para Isaías, no capítulo 58, a partir do versículo 1. Quantos estão recebendo a palavra de Deus? Os nossos técnicos de transmissão. Versículo 1 do capítulo 58, diz assim a palavra. Vamos lá. Mas deixa eu falar algo que eu estava falando antes. Nós temos aqui Yasmin Wesley, só tem americano aqui, na transmissão do nosso culto. Yasmin Wesley, agora está chegando o Everson e Rodrigo, só tem brasileiro Rodrigo, que estão agora aqui uma equipe de transmissão que vão estudar juntos, vão aprender juntos e vão crescer. Cada dia mais nós iremos avançar. Se inscreve em nosso canal do YouTube, Igreja Evangélica Rocha Eterna Paulista. Ativa o sininho e nos ajuda em nome de Jesus. Então aqui em Isaías 58, diz assim a palavra de Deus. Clama em alta voz. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Veja o contexto do que vamos aprender agora. No versículo 2, Deus diz assim: pois dia a dia me procuram. E eu vou mostrar aqui, irmãos, qual a visão de eu trazer esse versículo, de eu trazer esse contexto, depois de eu ter mostrado tanta coisa boa no Novo Testamento. É para mostrar, irmão, que Deus não se agrada de sacrifício, e sim de obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não é o meu jejum, não são as minhas ofertas, não é a minha frequência na igreja que vai me abençoar. O que vai me abençoar é a minha obediência à palavra de Deus. O meu jejum tem que ser feito com o plano, a prática, o propósito em Deus. Aleluia. Ele diz, pois dia a dia me procuram. Dia a dia me procuram. Mas o versículo 1 diz, mostra a eles a sua transgressão. E muitas vezes você chega na igreja, roupa de crente, sapato de crente, Bíblia de crente, mas precisa de correção. Jejua e nada recebe. Deus não fala. E ele diz, pois dia a dia me procuram. Tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça. Como? E não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus. Mas não tem
vida. Vocês já ouviram pessoas dizer: já orei tanto que eu já vou desistir. Deus não me ouve. Deus não me atende. Mas Deus diz: olha, o meu braço não está encolhido. Os meus ouvidos não estão surdos. Mas tem aí um curto-circuito entre a nossa comunicação. Os vossos pecados estão fazendo separação. Vocês estão entendendo? Ele dizem, olha o que eles dizem a Deus: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que é que nós jejuamos e tu não atentas para isso? Vocês estão entendendo? Estão me seguindo? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorais todos os vossos trabalhadores. O jejum feito de um modo errado, com um propósito errado, e Deus não atenta. Vocês estão entendendo isso? Olhe, a prática do jejum sem vida, sem obediência, sem comunhão, é religiosidade. Aleluia! Para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com o punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Versículo 5. É este o jejum que eu escolhi? Que um homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco de cinza? É isto que chamas de jejum e dia aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que escolhi. Ele agora vai falar o jejum que ele escolheu. Aí eu lembro lá de Romanos 8:13, que não dá tempo você ir para lá. Romanos 8:13. A gente vai ficar aqui. Paulo diz: se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então hoje, pelo Espírito, eu tenho que mortificar as obras da carne. Não é o meu jejum que vai me tornar sensível ou merecedor de coisa alguma. É eu querer viver uma vida de carne crucificada, de comunhão, de obediência. É este, ele vai dizer, é este. É isso aí, entenderam agora? É este o jejum que eu escolhi. Deixa a carne com fome. Deixa a carne em abstinência ao pecado. Aleluia! O crente do Novo Testamento, no sentido da carne, ele vive e tem que viver em jejum eterno.
permanente. E o jejum sem eu me alimentar é somente para eu ficar sensível ao que Deus quer tratar comigo. Para que cada dia mais eu esteja andando naquele nível do sobrenatural, sensível à voz de Deus. O jejum, a oração em língua também faz isso. Também é bom, é essencial a oração em línguas. Embora no Novo Testamento dá-se mais ênfase à oração em línguas do que ao jejum, mas ambos ajudam. E ele diz: não é este o jejum que eu escolhi? Ele vai dizer agora: que soltes as ligaduras da impiedade, aquilo que te prende ao pecado. Impiedade é uma vida sem Deus, contrária à vida de Deus. Não é isso? Que te soltes das ligas daquilo que te prendia à vida passada, a vida do velho homem. Que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo. Eu entendo aqui essa parte como liberar perdão, perdoar os que têm te ofendido. Aleluia, vamos prosseguir. Não é também que repartas o teu pão com o faminto. Ele aqui está narrando o jejum que agrada a ele. Que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados. E vendo nu o cubras e não te escondas do teu próximo. Esse próximo aqui, irmão, eu entendo, sabe como? Aquele que está precisando de você. Porque ninguém quer se esconder de quem tem alguma coisa para nos dar. A gente quer se esconder de quem está precisando. Glória a Deus. Então, olha, se você fizer esse jejum que agrada a Deus, então romperá a tua luz como a alva. Presta atenção, igreja. E a tua cura, aquilo que você vinha pedindo, jejuando, e nada acontecia. E a tua cura apressadamente brotará. Escuta algo. O que é brotar? É algo que já estava plantado. Faltava algo para ela brotar. Diga assim comigo: o pecado impede de brotar aquilo que Deus já plantou em mim. Diga: a cura já está em mim. Veja, lembram do que Pedro disse? O que eu tenho, eu dou. Então dentro de você está o reino, tem tudo. Agora, brotar o que está dentro é pela obediência à palavra de Deus. Então apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda.
glória. Aleluia! Então, aleluia! Depois que eu abandonar o pecado, depois que eu abrir o coração ao faminto, depois que eu não me esconder do necessitado, ele diz: então, aleluia, clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e o que mais? O estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Diga, vale a pena esse jejum, que é crucificar a carne, viver pelo Espírito. Mas o jejum é bíblico. Eu tirar um dia, meio-dia, 4 horas, seja lá quanto for, para estar sensível. Mas não adianta nada esse jejum sem sem a obediência, sem a renúncia, sem abrir o coração para Deus. Então ele continua e diz: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial. Então diga assim: não depende de Deus, depende da minha obediência a Deus. De todas as promessas já tem o sim e o amém. Mas não é na minha religiosidade, é na minha obediência à palavra de Deus. Vocês entenderam a palavra? Então, irmãos, domingo, nós vamos estar aqui novamente, trazendo uma palavra sem fermento, para abençoar a tua vida. Te inscreve em nosso canal, Igreja Evangélica Rocha Eterna. Ativa o sininho e seja abençoado na prática da palavra, em o poderoso nome de Jesus.